Ex-presidente do Vasco, Jorge Salgado, participando do podcast Futebolaço, deu uma humilhada no Bahia, tá? Bom, o resumo da ópera é o seguinte, o rapaz lá do Futebolaço estava perguntando ao ex-presidente do Vasco, Jorge Salgado, o porquê o Vasco ficou com a 77, uma empresa meio que nebulosa, tal, com alguns probleminhas aí, aquela coisa toda, e não ficou com o Grupo City, né? Ou seja, não aceitou a proposta do Grupo City. Então, o Jorge Salgado vai explicar isso no trecho de vídeo que eu vou colocar aqui, mas, porra, precisava humilhar o Bahia, cara? Enfim, bom, eu vou colocar aqui um pedaço do vídeo do Sou Mais Bahia, tá? Eu tava vendo um vídeo do Sou Mais Bahia, esse tema me interessou, eu assisti, então vocês vão ver aqui um corte do Sou Mais Bahia, onde o Barbaço vai colocar imagens do podcast Futebolaço e vai dar a opinião dele também, em alguns momentos do vídeo, tá? Ao final, eu volto aqui para deixar a minha opinião. Antes de mais nada, links, né? Caso você esteja interessado a se inscrever no Sou Mais Bahia ou no Futebolaço, os links vão estar aqui na descrição do vídeo, tá? Se inscreve lá no Sou Mais Bahia e no podcast Futebolaço para que a galera possa continuar fazendo esse grande trabalho na internet, tá? Então, com vocês, Jorge Salgado. Ele soltou algumas indiretas aí, algumas alfinetadas. O questionamento que o torcedor faz, por que da escolha da 777? Porque, inclusive, vazou que uma das empresas finais que de fato teve proposta foi o Grupo City, que acabou depois rumando para o Bahia. Queria te perguntar por que o Vasco rejeitou o Grupo City, que é um grupo extremamente consolidado, e acabou aceitando a empresa norte-americana, que inclusive tem surgido cada vez mais. Tivemos uma matéria essa semana do The New York Times a classificando como uma empresa misteriosa, que ninguém sabe de onde vem o dinheiro da 777. Tivemos aquela matéria da Josimar Futebol, um pouco mais para trás. Tem o próprio histórico estranho do Josh numa parte da vida dele. Então, por que o Vasco rejeita um grupo consolidado como o Grupo City e aceita um grupo, por exemplo, como a 777? Você se arrependeu da sua escolha? E por que optou pela empresa americana? Só para poder dar os créditos, né? Evidentemente, a esse grande parceiro, amigo que eu tenho, o Dieguinho Futebolaço. Futebolaço Podcast, tá? Essa entrevista foi concedida lá por Jorge Salgado, postada ontem. Né? Ontem, acho que foi ontem, beleza? Vamos ver. Bom, veja bem, quando a gente se abre para fazer uma concorrência, quando a gente se abre para trazer um investidor, a gente tem um checklist que vai nortear essa decisão. Então, a gente olhando para as propostas, a melhor proposta foi do Grupo City, foi da 777. Aí você faz uma busca para saber quem é. Por que ela era melhor que as outras? Era melhor porque ela nos dava uma participação acionária maior e nos dava uma injeção de capital maior. O City achou o Vasco caro para ele investir. Achou caro. Tanto que foi para o Bahia. O Bahia não tem o tamanho do Vasco. Tá? E fez uma negociação com o Bahia, que é brincadeira, né? Vai pagar em 10 anos, sei lá quanto, uma galinha morta, né? Vamos dizer assim, né? Sem entrar em detalhes, que ele não conseguiu com o Vasco. Por quê? Porque a 77 fez uma proposta muito superior. Ninguém colocaria, sinceramente, a gente deu muita sorte, cara, do ponto de vista da transação, dos números da transação. Ter 30%, ninguém tem 30%, nós temos. Ninguém botou 700 milhões. Nós pegamos 700 milhões em 3 anos, 4 anos. Ninguém conseguiu isso que a gente conseguiu, cara. Agora, você tocou no ponto. Tem saído muita matéria a respeito da 777. Te preocupa? Eu acho que as matérias que têm saído, elas descambam um pouco para o sensacionalismo, do ponto de vista de não conseguirem exatamente provas suficientes para dizer isso ou aquilo. Cara, ele tá falando do New York Times, tá? Vambora. São tudo elucubrações. Não sei o quê, papapá, não pagou, vai pagar. E qual é o comportamento da 777 com o Vasco? Ela teve um compromisso inicial de aportar 70 milhões. Aportou? Aportou. Aí, no ano seguinte, ela tinha que botar 125 milhões. Colocou 120, colocou 125 milhões. Não, no mesmo ano ainda. No mesmo ano, desculpa. 2022. 200 milhões no mesmo ano.
190. Esse ano tinha que colocar 125 milhões. Colocou 125. Atrasado e imparcial. Isso te preocupou? Me preocupou muito. Conta bastidor pra gente dessa questão. Porque coincide com o noticiário. Saiu na primeira página do New York Times uma matéria muito ofensiva a 777. E que é um veículo com muita credibilidade. Muita credibilidade. E que a gente fica muito preocupado com o noticiário que vem lá de fora da 777. E aí eles atrasam. Pô, fiquei mais preocupado ainda. E isso afeta a credibilidade da empresa lá fora. Você não pode ser uma empresa que está na mídia mal falada, né? Isso não é bom. Então, a gente ficou super preocupado, mas o nosso contrato também tem uma salvaguarda muito forte em relação a uma inadimplência, né? Se, em tese, se a 777 ficar inadimplente, a gente retoma por R$1.000 toda a participação acionária anterior. Então, ao mesmo tempo que eu estava preocupado, tá bom, vamos lá, plano B, a 777 não paga, eu vou retomar novamente a participação acionária, o controle do Vasco, e a 777 vai ficar com uma participação minoritária de 20%, me injetou lá 200 milhões. 200 milhões esses que talvez eu não conseguisse em um ano e pouco. E é um dinheiro que eu não tenho obrigação de devolver, não tem juro. Entendeu? É injeção de capital na veia. Então, a gente está defendido por qualquer inadimplência que aconteça em relação a 777, a gente está defendido. A gente exerce um bônus de subscrição, retoma a nossa participação e aí vai para o mercado novamente ou não. Aí vai ser uma outra decisão. Agora, essa semana, o dinheiro entrou em três etapas. Quinta, sexta e terça, por causa do feriado norte-americano. Após o dinheiro ter entrado e as matérias, ainda assim o senhor continua com o pé atrás com a 777? A gente fica preocupado, cara. Sinceramente, eu fico preocupado. Porque você está na posição de defender os interesses da associação. Lógico. Vamos se relacionar bem com o nosso parceiro. E é bom que o torcedor saiba, que os candidatos saibam que a gente tem um contrato em que esse contrato defende muito a instituição. Se houver qualquer tipo de inadimplência, a gente não tem que devolver o dinheiro que eles colocaram lá. Eles vão ficar minoritários com a ação do Vasco. Ó, galera, eu vou ser bem sincero para vocês. Achei totalmente desnecessário essa alfinetada ou essa tentativa de humilhar o Bahia, tá? Sinceramente, o assunto não tinha nada a ver, nenhuma rixa entre Bahia e Vasco, cara. Nada a ver. Simplesmente foi perguntado por que o Grupo City acabou indo para o Bahia e não ficou com o Vasco, e o Vasco aceitou a proposta da 777. Ponto. Era isso. O ex-presidente do Vasco, Jorge Salgado, poderia ter dito, não, tal, é assim, eles preferiram ir pro Bahia, acharam o Vasco muito caro, beleza, até aí tudo bem. Agora, chamar o Bahia de galinha morta por quê, cara? O Vasco, que o último grande título do Vasco foi uma Copa do Brasil, se não me engano, 2011. Posso estar enganado, 10, 11 ou 12, uma coisa dessa. Tem 10 anos, cara, 10 ou 12 anos que o Vasco foi campeão, um grande torneio nacional, tá? Porque internacional, a última vez que o Vasco foi campeão internacional, posso estar equivocado, mas acho que foi em 98, quando o Vasco foi campeão da Libertadores da América, tá? Então, pô, um time que não ganha nada há 12 anos praticamente. Nesses últimos 12 anos foi rebaixado umas 4 ou 5 vezes o Vasco. Ano passado mesmo o Vasco jogou a segunda divisão, gente. Portanto, para mim tá totalmente desnecessário esse negócio de chamar o Bahia de galinha morta. Ok, que ele tivesse dito, como disse, que o Vasco é muito maior que o Bahia, beleza, eu aceito. O Vasco tem, 3 ou 4 títulos brasileiros, Copa do Brasil, Libertadores. Realmente, o Vasco, a camisa do Vasco é maior que a do Bahia mesmo. Agora, galinha morta, gente, pelo amor de Deus, isso é uma soberba, uma mania de grandeza. O Vasco tá na pura M, velho, pura M, fazendo campeonato desastroso, assim como o Bahia tá fazendo. Galinha morta é o Vasco, pô. Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau, galera.